Alunos, aqui eu tenho para vocês uma imagem que mostra vários polígonos. E aí ficou para classificar alguns. Alguns desses nós vamos classificar em quadriláteros. Eu vou mostrar alguns e falar de cada um, tá? Aqui nós temos, ó, quadriláteros é porque ele possui 4 lados. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o quadrado. Quadrado pertence ao grupo dos quadriláteros. Quadrado. Depois do quadrado, eu vou mostrar este aqui, ó. Este aqui eu chamo de paralelogramo. Paralelogramo. O paralelogramo, ele tem os lados opostos, mas são paralelos entre si, são iguais. Paralelogramo, como é que eu vou identificar? Os lados opostos, ó, esse, são paralelos e são iguais, tá bom? Vou mostrar mais uma vez para vocês. Opostos, paralelos, quer dizer que eles não se cruzam, não se encontram, ó. Esse é paralelo a este e é do mesmo tamanho. Este é paralelo a este. Então, aqui nós temos o paralelogramo. É um exemplo, tá? Os paralelos, eles estão no mesmo plano e aí não se encontram, tá? Paralelogramo. Depois do paralelogramo, eu tenho esse outro aqui, que se chama trapézio. Trapézio. Professora, mas também tem 4 lados. Como é que eu vou identificar o paralelogramo? Paralelogramo e o trapézio. O trapézio, ele tem um par de lado, tá? Paralelo. Um par de lado paralelo. Aqui no caso são esses dois, tá? Só um par. Já no paralelogramo, ele tem 2 pares de lado paralelos iguais. Este, ó, um par iguais, paralelos iguais. Outro, ó, pronto, iguais. Trapézio não, ele só tem um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos iguais. Só o trapézio. Então, deu para identificar um pouquinho, tá? Então, nós vimos aqui os quadriláteros. O quadrado é um exemplo. Todos os lados são iguais, todos. Todos os lados são iguais, quadrado. Nós temos aqui o retângulo. Também é um tipo de quadrilátero, possui 4 lados. Eles têm aqui, ó, 2 lados paralelos iguais. Retângulo, ó. Tá? Retângulo. Nós temos também esse aqui, o losango. O losango também é o exemplo de quadrilátero, losango. Então, vamos reforçar os quadriláteros. Quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. Bom dia, galerinha do 4º ano, bom dia. Mais uma aula de matemática para vocês, terça-feira, dia 28 de julho. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa tarefa que foi passada ontem durante a live. Nós trabalhamos sobre poliedros e polígonos, reforçamos bastante sobre esse conteúdo e vamos realizar essa tarefa. Todo mundo vai pegar o livro de matemática e abrir na página 128. Livro de matemática, página 128. Nessa página, vocês já realizaram também a leitura, que está explicando um pouquinho sobre prisma e pirâmide, quais são as características deles, tá? E aqui vocês viram que a prisma, eles são sólidos geométricos, que apresentam lados paralelos e iguais, pelo menos 2 lados paralelos e iguais. Quais são os sólidos que pertencem a esses grupos dos prismas? O cubo, o paralelepípedo e a própria prisma. Eles pertencem a esse grupo, tá? Se vocês forem observar o cubo, eles têm pelo menos 2 lados paralelos iguais, tá? O paralelepípedo da mesma forma, prisma também. E o outro grupo que nós vimos foi o grupo das pirâmides. A pirâmides, ou seja, ela tem faces laterais que lembram o triângulo. Tá? Faces laterais, ou seja, os seus lados, lembram o triângulo. Só que as pirâmides, nós vimos que elas podem ser de diversas maneiras. Elas podem ser pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular e pirâmide de base pentagonal. Foram alguns exemplos que nós estudamos ontem na live.
foi para casa também que vocês realizassem, não é isso? Aqui, essas páginas lá no final do nosso livro, que são materiais de apoio do almanaque, onde vocês deveriam cortar, aqui, ó, cortar e montar cada sólido geométrico. O cubo, o paralelepípedo, prisma de base triangular, pirâmide de base quadrada e aí as outras planificações que tem nessas páginas. E vamos às nossas correções da 128, trabalhando esses conteúdos. Você vai pegar lápis de cor azul e vermelho, vocês já realizaram. Agora vamos ver se vocês acertaram. Quem errou pode pegar uma borracha, apagar e fazer de forma correta. Pinte os prismas de azul e as pirâmides de vermelho. Na página anterior, vocês fizeram a terceira questão agrupando de duas maneiras, o grupo 1 e o grupo 2. Grupo 1, somente prismas, grupo 2, somente pirâmides. E aí vocês, através dessa terceira questão da página anterior, que foi a 127, vocês também saberão realizar essa 128. Vamos lá, eu vou aqui colocando para vocês. O primeiro desenho é um cubo. E aí o cubo, ele é prisma ou é pirâmide? Quem pintou de azul, porque pertence ao grupo prismas, acertou. Então o cubo, o primeiro desenho é azul. Muito bem. Vamos para o segundo desenho, que é um paralelepípedo. O paralelepípedo também pertence ao grupo dos prismas. Por quê? Possui pelo menos dois lados paralelos iguais. Então, o paralelepípedo azul. Quem pintou de azul, acertou. O terceiro desenho é uma pirâmide de base triangular. Embaixo vocês podem ver que tem o formato de um triângulo. Pirâmide, elas têm as suas laterais, né, em forma de triângulo. Tem as suas laterais com formato de triângulo. Então, aqui é uma pirâmide. Vocês vão pintar de vermelho. O terceiro desenho, vermelho. Vamos para o quarto. Também é uma pirâmide. Pirâmide de base pentagonal. Se vocês forem conferir, tem 5 retas, ou seja, 5 arestas embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pirâmide de base pentagonal. Então, esse quarto desenho você vai pintar também de vermelho. Pertence aos grupos das pirâmides. O quinto desenho também é uma pirâmide. Só que é pirâmide de base quadrada. Você vai pintar também de vermelho. O sexto desenho, prisma. Você vai pintar de azul. Prisma de base tem os dois laterais triangular. O outro desenho é um paralelepípedo também, só que está em outra posição, está em pé. Você vai pintar de azul. Pertence o paralelepípedo ao grupo dos prismas. Por que prismas? Porque possui pelo menos 2 lados paralelos iguais. O outro também é um outro paralelepípedo, você vai pintar de azul. O oitavo desenho, aqui é a oitava figura, você vai pintar de azul, prisma também. E o último aqui, nós temos outro tipo de prisma. Essa prisma aqui, nós chamamos, vamos conferir quantos ladinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é prisma de base hexagonal. Prisma de base hexagonal. Um exemplo que eu tenho é essa caixinha aqui, ó, que nós temos, ó, que é de palitinho de dente. É um tipo de prisma de base hexagonal. Ou seja, se você pegar a sua base de cima e a de baixo e for conferir, eles possuem 6 arestas em cima, 6 arestas embaixo, tá? Na sua base. Então, esse último desenho você vai pintar também de azul. Prisma, também é prisma. Viram como existem vários tipos? Vocês puderam identificar. Então, eu vou repetir. O primeiro desenho é azul, prisma. O segundo desenho, também prisma, azul. O terceiro, o quarto e o quinto, pirâmides. Então, vermelho.
O sexto, o sétimo, o oitavo e o nono desenho, azul, prismas. Pronto, realizamos a página 128. Vamos agora para a página 129. O que nós vamos fazer nessa página 129? Segunda questão, onde ele deu um quadro e nós teríamos que colocar a quantidade de vértices, arestas e faces. Vértices são cada ponta, faces são os lados e arestas são aquelas linhas, tá? São segmentos de reta. Pronto. Observe os prismas e as pirâmides que você montou com as planificações do almanaque e preencha o quadro com as quantidades de faces, vértices e arestas. O primeiro, cubo. Vocês sabem quantos vértices tem o cubo? Vamos completar esse quadro? Então, na página 129, nós temos a segunda questão. O cubo, vocês vão colocar, tem 8 vértices. Quantas faces? Faces são os lados. É só lembrar do dado, que vai até o número 6. Então, 6 faces. 6. Arestas são aquelas linhas. 12 arestas. Pronto. Essas são as informações do cubo. Vamos agora para o paralelepípedo. Quantos vértices? O paralelepípedo tem a mesma quantidade do cubo. A única diferença é que ele é um pouco mais largo, tá? Quantos vértices? Também 8. Quantas faces? 6. 6 faces. E quantas arestas? 12. Pronto. Aqui nós encontramos as informações do paralelepípedo. Vamos agora para prisma de base triangular. Prisma de base triangular. Vocês já observaram e viram. Quantos vértices tem? 6. 6 vértices. 6 vértices. São aquelas pontinhas. Quantas faces? Faces, nós temos 5. 5. Quantas arestas? Quantas linhas vão formar? 9. Pronto. Essas são as informações do prisma de base triangular. Vamos agora para a pirâmide de base triangular. Agora é pirâmide de base triangular. A pirâmide de base triangular tem quantos vértices? Quantos? Vamos lá. Pirâmide de base triangular. 4. 4 vértices. 3 embaixo e 1 em cima. 4, né? Quantas faces? 4. 4 também. E quantas arestas? 6. 6 arestas. Pronto. Essas são as informações da pirâmide de base triangular. Vamos agora para a pirâmide de base quadrada. Quantos vértices? Vértices, 4 embaixo e 1 em cima. Então, são 5 vértices. Quantas faces? 4 dos lados e 1 embaixo. 5. E quantas arestas? 8. 8 arestas. 8 arestas, vamos lá. 8. 8 arestas. E agora, por último, pirâmide de base pentagonal. Pirâmide de base pentagonal. Vamos identificar cada parte dela. Quantos vértices? A pirâmide de base pentagonal possui 6. 6 vértices. 6. Quem colocou 6 acertou. Quantas faces? Possui também 6. 6 faces. E quantas arestas? 10. Quem colocou 10? Pronto. Finalizamos a segunda questão. Essas são as respostas. Verifiquem, veja se está correto de acordo com o que vocês colocaram. Se não, apague e coloque a resposta correta, adequada. Vamos agora para a leitura, que nós já explicamos. Vamos só fazer a leitura dessa página 129 para poder realizar a próxima. Trabalhou sobre polígonos e aqui ele deu alguns exemplos. As faces dos poliedros são formadas por polígonos. Se eu pegar qualquer lado do cubo, como todos os lados são iguais, eu vou ter, se eu contornar, um polígono. Eu vou ter um quadrado. Se eu pegar, por exemplo, as laterais da minha pirâmide, se eu contornar, eu vou ter triângulo.
E assim por diante. Os poliedros, vou pegar qualquer face deles, ou as laterais, e aí vou formar polígono. Observe as figuras representadas abaixo. Nós temos o primeiro desenho, o segundo, o terceiro e o quarto. Pintamos apenas a região da figura formada por linha fechada, porque polígono ele tem que ter linhas fechadas. A forma pintada é chamada de polígono. E o que seria esse polígono que está dizendo na página 129? É uma região plana, fechada, simples, contornada por segmentos ou pedaços de reta. Fechada, simples, segmentos de reta. Os lados de um polígono são compostos por segmentos de reta. O contorno de cada o encontro de dois segmentos recebe o nome de vértice. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados. Então, nós temos polígonos que possuem 3 lados, que possuem 4, 5 e assim por diante, que nós já vimos lá nos nossos vídeos. Nós vamos ver agora apenas de 3 e de 4. Triângulos e quadriláteros. Triângulos possuem 3 lados, quadriláteros são vários, são aqueles que possuem 4 lados. E eles são de diferentes maneiras, nós vamos classificá-los de diferentes formas. Vamos lá, vamos ver. Página 130. Lá na página 130, tem mostrando, tá, sobre esses poliedros, sobre esses polígonos que nós temos aqui na página 130, polígonos. Observe alguns polígonos classificados pelo número de lados. Aí, como eu já havia dito, o triângulo possui 3 lados. E existem vários tipos de triângulos, vocês podem observar nessa página. Do outro lado, ele botou quadrilátero, ou seja, são aqueles que possuem 4 lados. Pentágonos são aqueles que possuem 5 lados. Hexágonos são aqueles que possuem 6 lados. Triângulos, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5. Hexágono, 6. E aí ele classificou aqui embaixo os quadriláteros. E ele deu alguns exemplos para vocês. Vou mostrar daqui a pouco no vídeo separadamente, tá bom? Esses quadriláteros. E explicar um pouquinho de cada um. Feito isso, nós vamos para a página 131. Todo mundo pegar e abrir na página 131. 131. Vamos lá. Depois que nós trabalhamos sobre poliedros e polígonos, vamos responder, estudamos sobre triângulos, quadriláteros, pentágono, hexágono, vamos para essa página 131. Descubra a figura intrometida. Descubra a figura intrometida. Letra A. Circule a figura que não é um quadrado. Circule a figura que não é um quadrado. Quadrado, todos os lados são iguais. Se você pegar uma régua e for medir, vai verificar que tem um que está no meio intruso. Ou seja, que não tem todos os 4 lados iguais. E aí, já identificaram qual é? Isso mesmo. Quem achou nessa página 130, ó, vou colocar aqui. Página 130. A primeira questão, a letra A, quem achou este desenho aqui, ó. Ou seja, esse aqui é um retângulo. Então, é esse que você vai ter que circular. Essa é a figura intrometida, que não pertence ao grupo dos quadrados. E, embora tenha 4 lados, é quadrilátero, mas ele não é quadrado, tá? Porque não possui os 4 lados iguais. Letra B. Circule a figura que não é um retângulo. Circule a figura, a letra B. Circule a figura que não é um retângulo. Já identificaram? Então, vamos lá. É essa figura aqui, ó. Ela está mais reta aqui. Pronto. Essa figura não é um retângulo. Não é um retângulo. Letra C. Você vai circular, tá?
essa figura, ela não é um retângulo. Vou só arrumar um pouquinho mais. Pronto, vem aqui. Pronto. Não é um retângulo. Pronto. Letra C. Circule a figura que não é um trapézio. Circule a figura que não é um trapézio. Já identificaram? De acordo com a nossa aula que nós já estudamos anteriormente? Já? Então, vamos lá. Circule a figura que não é um trapézio. Então, vamos lá. A única aqui que não pertence, só tem uma, aquela que tem 3 ladinhos, que no caso é um triângulo. Você vai circular essa figura, ela não é um trapézio. E vocês vão realizar a página 132. E na próxima aula nós vamos fazer a correção e na próxima semana nós temos a nossa live, tá bom? Realize as tarefas com capricho. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.